Bom dia, meus queridos. Mais uma manhã juntos na presença do Senhor, puxando da Bíblia aquilo que a gente pode utilizar para esse dia, e a Bíblia é rica nisso. Nós temos nos concentrado nos Salmos, e hoje, peço desculpa, minha digníssima não teve uma noite muito tranquila, mas está descansando. Mas mesmo assim estamos aqui, Salmos como um tempo de refrigério, né? Para poder a gente aprender o que orar nesse dia. E já temos aqui alguns queridos, Luiz Carlos e Vera, estão aí já na madrugada de quinta-feira, o Adeline e Dora, sejam bem-vindos, Roberto Brown e a Iris, a Solange, seja muito bem-vinda, creio que é amiga da Ritinha, Rudibete, Vânia, o Almir Machado e Verônica, sejam bem-vindos, queridos. A Raquel, né? Bom dia, minha querida, bom dia aos que estão chegando aí no nosso tempo, Ritinha e Arthur, a Lani, a Inês, né? A Inês está dizendo que está sendo muito boas as lives da noite, né? Falando da juventude, sim. E hoje tem mais às 20 horas e amanhã às 22. São lives aí com um pessoal muito de peso mesmo, que conhece a área que está falando, autoridade no assunto. A juventude ali, a Neia, e escolheram pessoas aí com um grande conhecimento na área. Vale a pena. Se você não assistiu ou não viu ainda, você pode ir lá no nosso site do YouTube, né? PIBPB, é a Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau, PIBPB, e você tem todos os conteúdos que nós gravamos até agora. Todas as lives da manhã, todas as lives da noite e tudo que está acontecendo, né? Muito bem. Queridos, dia de hoje nós vamos pensar no Salmo 26, né? E hoje é quarta-feira? Não, desculpa, estou falando que é quinta-feira? Não, quarta-feira. Ainda bem que tem aqui o Roberto para me ajudar aqui, né? A Ritinha está falando que é a prima dela do Rio do Sul. Sim, Solange, seja muito bem-vinda, viu? Tenha participado ativamente aí das nossas lives. Bom, eu estou falando quinta-feira, mas é quarta-feira ainda. Estamos no meio da semana ainda, né? Bom, queridos, queria pensar nesse salmo e analisando aqui o salmista se colocando numa situação onde ele, de uma certa forma, precisa defender a sua honra, precisa dizer que é um homem íntegro, né? Que é um homem honesto, que ele não deve aquilo que estão acusando, ele é um homem inocente. Eu não sei se você já passou por essa situação onde você tem que provar a inocência. É uma lei no Brasil que diz que você é inocente até que se prove o contrário. Mas, na realidade, você é culpado até que prove a sua inocência. Qualquer acusação que alguém fizer a você, já cai uma pecha, né? Uma mancha sobre você de acusação. Então, não é bem assim essa lei, né? Na prática, nós, quando somos acusados de alguma coisa que não fizemos, nós imediatamente temos que correr atrás de provar a nossa inocência. Se você está fazendo um negócio e é lesado, você tem que correr atrás dos seus direitos, né? E eu queria ler então esse texto, aprendendo como é que a gente lida, né, com essas questões de injustiças, né? Então, o texto vai dizer lá em Salmo 26: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a sua verdade. Bom, o salmista aqui, e não há nenhum indício que seja um salmo davídico,
pode ser um salmo de qualquer outro autor, ele reivindica diante do Senhor que o Senhor, que é esse justo juiz, faça justiça. Primeiro item aqui da nossa maneiras, né, da maneira da gente lidar com injustiças que fazem com a gente, é entender que é o Senhor quem faz justiça. Ele faz justiça usando os meios que ele quiser. Ele pode usar a própria justiça dos homens, ele pode usar circunstâncias que fazem com que a pessoa que te lesou, ou a situação que lesou seja revertida. Deus pode usar inúmeros casos, inúmeras circunstâncias, inúmeros meios. Cabe a nós não ficar escolhendo os meios que Deus vai agir, mas cabe a nós escolher sim o juiz da nossa causa. E o juiz da nossa causa é o Senhor. Então, dele vem a vingança, dele vem a justiça. Então, a nós não cabe qualquer tipo de vingança, qualquer tipo de justiça, justiça com as próprias mãos. Ao cristão não cabe os embates, as brigas, né, aos bate-bocas. Isso não convém a nós. Né? Nós temos um justo juiz. Nossa função é levar até ele. E como é que nós fazemos para levar até ele? É o que nós estamos fazendo aqui, orando. Né? Existem causas que realmente só o Senhor vai usar de meios incríveis para desatar esses nós. Né? Agora, ele se coloca numa posição para reivindicar isso, com algumas características que eu e você precisamos olhar aqui e aprender com isso. Primeiro, ele vai dizer: Senhor, eu estou reivindicando a justiça do Senhor porque eu vivo com integridade. E essa é uma expressão muito forte. Ele está dizendo: olha, Senhor, o Senhor pode olhar, né? Vamos tentar trazer a coisa numa realidade maior, né? Nessa causa que eu estou reivindicando ao Senhor, o Senhor pode olhar a minha vida, que o Senhor vai ver que eu não tenho falha nesse quesito. Né? Ele vai dizer: olha, Senhor, eu tenho confiado no Senhor sem vacilação. Eu já estabeleci o Senhor como meu juiz. Eu sei que o Senhor é quem julga a minha causa. O Senhor vai usar os meios que o Senhor quiser, mas eu já creio no Senhor. Mas eu quero dizer que eu estou reivindicando essa causa porque eu estou vivendo a integridade nesse assunto. Eu não devo o que estão me dizendo que eu estou devendo. Eu não fiz o que me disseram que eu fiz. Nessa causa eu sou justo. O Senhor pode sondar, provar, examinar o meu coração e a minha mente. O Senhor não vai encontrar resquícios de erro nessa área. Né? Esse assunto eu estou livre de acusação. Outros, não, mas esse sim. E aí ele volta a dizer: pois o teu amor está sempre diante de mim. Então ele volta a dizer: Senhor, eu peço para o Senhor julgar a causa, eu peço que o Senhor sonda o meu coração, prova-me, sonda-me, examina-me. O Senhor não vai encontrar alguma coisa errada, mas eu confio na sua fidelidade. Esse amor que está aqui é o Hesed, que é o amor de Deus pela sua comunidade, o amor de Deus por Israel. Essa fidelidade, o Senhor está sempre sobre mim. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor não, mesmo que eu seja infiel, o Senhor é fiel. Então, mesmo que eu estou dizendo que nesse assunto o Senhor pode sondar, mas mesmo assim eu não confio na minha justiça, eu confio na sua fidelidade. E eu continuamente sigo a verdade. Eu estou andando em retidão, quero fazer o que é certo. Então aqui tem um ponto muito importante nessa história toda, que é a maneira como a gente lida com as causas, colocando diante de Deus, se colocando na integridade, buscando fazer aquilo que é correto, certo e íntegro, mas não confiando na nossa integridade, confiando na fidelidade de Deus, mas vivendo a verdade. Esse é um ponto importante. E aí ele vai dizer o que ele não faz. Né? Ele não se associa aos homens falsos, versículo 4. Né?
Eu não me associo com os homens falsos, não ando com hipócritas. Versículo 5. Eu detesto o ajuntamento dos malfeitores, eu não me assento com os ímpios. Essa postura aqui eu não tenho, eu não faço isso. Eu abomino fazer isso. Então, Senhor, olha mais aí e coloque esse assunto em pauta. Eu não tenho associação com esse tipo de gente. No ditado popular, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Né? Eu não ando com esse tipo de gente. Então o meu caráter, a minha reputação não é de uma pessoa má, porque eu não tenho associação com esse povo. Não tenho parte com esse pessoal. Mas ao contrário, olha só o que eu faço. Eu lavo as minhas mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo. Aqui tem uma referência a ida ao templo, né, para fazer a sua purificação, entrega de ofertas pelo pecado e de gratidão que o povo fazia regularmente. Aqui parece ser um salmo, então, desses salmos de peregrinação, onde as pessoas vão orando e vão até o templo. Esse lavar as mãos tem dois sentidos. Primeiro, lavar a mão no sentido de mostrar que é inocente, e o segundo, lavar a mão no sentido de pedir purificação a Deus para que Ele esteja purificando a gente. Gosto de pensar que ele está cantando, né, e falando desse lavar a mão no sentido de purificar-se, né, de fazer esse ritual de purificação que era muito comum no Velho Testamento. Lavar as mãos sempre. Hoje o nosso ritual de lavar as mãos é por causa da higiene e não para pegar, né, não contrair o vírus e não proliferar o vírus, né? Mas lá era exatamente também mais forte a ideia da purificação interna. Mas claro que também a purificação externa. Imagina, esse povo também viveu no deserto durante muitos anos. As doenças poderiam destruir esse povo. Mas tem a ver com purificação do coração e tem a ver com purificação também aí externa. Mas eu estou lavando as minhas mãos, Senhor, porque eu não quero nada impuro na minha vida. Eu quero viver essa vida de santificação. Então, eu não me associo com as pessoas, mas eu também busco a santificação e a purificação na minha vida. E no versículo 7, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Outra coisa interessante que ele vai dizer: Senhor, estou pedindo o Senhor julgar a minha causa, mas eu também estou buscando o Senhor, te adorando, em meio ao caos, em meio ainda que a resposta não vem, ainda quando eu estou sendo caluniado, quando ainda estou sendo acusado, eu ainda continuo cantando louvores ao Senhor e falando das tuas maravilhas. Lembra, eu vou trazer à memória aquilo que dá esperança. Nós temos essa característica como cristãos de que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, quando a gente está em meio a uma pandemia, em meio a um momento de dor, em meio a uma acusação, como o Salmo está dizendo aqui, nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor e dele encontrar forças. E assim nós vamos cantar em meio à tormenta. Domingo que vem, nós vamos falar sobre o Salmo 23. E o Alexandre, que vai tocar, ele vai tocar violão e cantar, nós vamos cantar hinos do cantor cristão. E 2 hinos que vão ser cantados foram feitos em meio à tormenta. Foi um momento onde o autor se viu no meio de uma tormenta e de repente ele viu a grandeza de Deus. Ele percebe a grandeza de Deus em meio àquela situação tão perigosa e assustadora que é uma tormenta. E mesmo em meio à tormenta ele vê a maravilha de Deus. E aqui é mais ou menos parecido com o que o salmista está vivendo. O salmista está em meio a uma dor, né, de ser acusado, de sofrer, de ter os inimigos contrários a ele, mas ao mesmo tempo ele está dizendo do momento que ele vai ao templo, do momento que ele sente o refrigério de Deus, no momento ele experimenta o lugar da habitação onde a glória de Deus habita. Ali é um lugar de refúgio, lugar onde ele experimenta a presença de Deus, ele renova as suas forças. Queridos, lição para nós, no meio da angústia, enquanto ainda estão nos acusando, ainda a causa não foi julgada, faça 2 coisas.
purifica as suas mãos. Segundo, cante louvores ao Senhor. Exercita isso na sua alma, porque quando você faz isso, você está fortalecendo a tua musculatura espiritual, a tua musculatura de fé, de crer no Senhor e depositar sua confiança nele. E aí no versículo 9 e 10, ele vai dizer: Senhor, não me dê o destino dos pecadores, nem fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno. Mas eles fazem isso. Eu não ando com eles, mas eu vivo com integridade. Versículo 11. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei o Senhor. Ele termina o salmo reafirmando duas coisas. Eu vivo em integridade, mas eu clamo pela misericórdia do Senhor. Isso é uma coisa que a gente aprende maravilhosamente. Nós temos um tempo de tudo é polaridade, né? Ou é de um lado ou é de outro. Os que falam da graça de Deus falam num tom, muitas vezes até de deixar que tudo é pela graça, ou seja, eu vivo de qualquer jeito, eu não busco integridade na minha vida, eu não busco santidade, eu não tensiono contra o pecado, eu ando de qualquer jeito e aí eu estou sempre dizendo que eu vivo pela graça. Alguns fazem isso. Outros tentam agradar a Deus e não errar e não pecar com as suas próprias forças. E querem fazer tudo certo, mas não entenderam ainda a graça. Os dois estão na polaridade. O salmista me dá esse equilíbrio. Senhor, eu vivo com integridade. Eu luto para não pecar. Eu busco fazer aquilo que é correto. Mas eu sei que eu não consigo fazer e cumprir a lei com a minha própria força. Porque a lei foi feita exatamente para mostrar a minha incapacidade. A lei foi feita para mostrar que eu não consigo viver sem o Senhor. Mas livra-me, tem misericórdia de mim. Os pés meus estão firmes na retidão e na grande assembleia bendirei ao Senhor. Eu vou continuar louvando ao Senhor em todo o tempo. Quando a causa não foi julgada, quando a causa for julgada, eu bendirei ao Senhor. Mas eu não confio na minha própria justiça. Eu não confio na minha integridade. Eu não confio no fato de nesse quesito, eu não tenha errado. Eu confio na sua misericórdia e confio na sua fidelidade. É verdade, essa Ângela está dizendo que nós somos salvos pela graça, mas essa graça tem um preço tão alto na cruz, que eu e você temos que ter essa postura de tensionar, não desejar o pecado, e para poder dizer com autoridade o que o salmista vai dizer: Senhor, sonda o meu coração, prova, examina o meu coração e a minha mente. Eu estou vivendo na verdade, julga a minha causa. Queria terminar contando um testemunho, queria que até que a Cris estivesse aqui, mas é que o assunto aqui tem a ver com isso. Há um tempo atrás nós adquirimos 2 ares condicionados, né, e condicionadores de ar, e descobrimos que eles fazem um barulho insuportável. Então ainda estava no prazo de arrependimento, chamado prazo onde o cliente tem o direito de descontentamento, de não querer o produto. Então entramos com pedido junto à empresa, e a empresa disse que não poderia porque os ares condicionados de caixa, né, aqueles de janela, foram instalados e tal, né? Bom, resumo da história, nós entramos o Código do Consumidor, né, e vimos que temos o direito, e aí entramos com esse assunto no juízo de pequenas causas. Bom, veio a pandemia, estava marcado uma audiência de conciliação, simplesmente cancelou por causa da pandemia. Mas, de repente, né, no meio disso, Deus usou a vida do nosso querido Gilmar, e de repente ele me liga do nada, no meio da pandemia, né, as empresas correndo atrás de tanta coisa, para dizer que a empresa queria fazer uma negociação, devolvendo totalmente o meu dinheiro, pegando os ares condicionados e ainda fazendo uma indenização, no meio da pandemia. Eu louvo a Deus por isso. Essa é uma manifestação de Deus, Deus julgando a causa. Porque nós colocamos no meio os legais, né,
e dizendo, Senhor, o que nós queremos é o que é justo, nós não queremos esse produto porque ele não nos atende. E o Código do Consumidor diz que a gente tem esse direito, o distrato do negócio, é a insatisfação com o produto. Então nós só queremos isso, Senhor, não queremos mais nada que isso. E aí, de repente, veio no meio da pandemia, uma empresa que para mim, entre a empresa e eu sou uma formiga e ele um gigante. De repente vem essa resposta. Como Deus é bom, como Ele julga a nossa causa, em detalhes, em coisas pequenas. Se Deus faz isso com condicionadores de ar, por que não faz isso com todas as outras causas? Deus é o Deus que julga a nossa causa. Eu só lamento que eu não consigo dizer aqui. Nesse assunto eu me sinto honesto, porque eu não fiz nenhum mal, os ares condicionados estão embalados, mas eu fico pensando como Deus age, queridos. Isso é para fortalecer a sua fé. Deus julga a nossa causa. Não lute com as suas forças, nem gaste tempo emocional tentando resolver com o seu braço. Coloca na mão de Deus, deixa que o Senhor resolve e Ele vai dar a vitória a seu tempo. Tá? Então, fica aí esse exemplo pessoal, esse testemunho pessoal. Agora estamos orando, claro, porque a gente não confia em homens, a gente confia no Senhor, esperando que realmente esse dinheiro caia na conta, né? Que o Senhor termine aí o que Ele começou, né? Que foi essa grande obra. Mas, queridos, nós temos um sumo pastor, nós temos um Deus que julga a nossa causa sempre. Creia nisso. No meio da pandemia, alguém, simplesmente a empresa poderia dizer o seguinte, que deixa rolar esse negócio, vai cair lá nas instâncias finais, isso daqui 5, 6, 7 anos, esses ares condicionados vão estar lá e eles vão, tá? E nós já recebemos o dinheiro e pronto. Não, mas eles tiveram que submeter ao Senhor e de uma forma milagrosa. Eles fizeram um acordo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tem alguns queridos aqui. Primeiro, a Ritinha está dizendo que é aniversário da Solange, né? Parabéns. Não, a Solange está dizendo que é aniversário da Ritinha. Parabéns, Rita, que Deus te abençoe. É uma pessoa muito querida na nossa igreja e uma serva do Senhor, apaixonada por Jesus. Coisa incrível, né? De se emocionar. Depois de tantos anos de cristã, ela sempre se emociona ao falar do amor de Jesus. Eu acho isso muito bonito, viu, minha irmã? Que Deus continue te usando. E hoje também é a cirurgia do Tiago, a Rosane está falando aqui, né? Já foi internado e começa então 8 horas o procedimento, horário do Brasil. Vamos estar orando sim. Luiz Fernando está dizendo aqui para a gente continuar orando pela família, né? Pelo casamento, pela sogra dele, a Marilda, né? A gente vai estar orando por isso também. É aniversário também. Aniversário. A Roberta, você falou do aniversário da Ritinha, é? Isso mesmo, Então, gente, já lembrando do aniversário aqui, né? E outros queridos aí nos colocando a par de algumas coisas. Muito bem, queridos. Que bênção, né? E vamos estar em oração sim pelo Tiago, tá, Rosane? E Rosane, a gente está orando também por você aqui, para o Senhor estar te fortalecendo, te consolando, renovando a sua fé no Senhor cada dia, né? E colocando aqui alguns queridos diante do Senhor, tá? Hoje especialmente vamos estar orando aqui pelo Tiago, né? Vamos levantar o clamor juntos pelo Tiago nessa manhã, que o Senhor tenha misericórdia dessa situação e que essa cirurgia seja uma bênção. E assim que tiver algum resultado, Rosane, Lúcio, manda um WhatsApp para a gente aí, tá? Para a gente poder tá dando aí uma notícia melhor, tá bom, Rosane? A tia tá falando que o Senhor é o tudo dela, né? Sim, o meu também.
Mas algumas pessoas têm uma característica mais sensível, isso é muito bonito em você, viu, minha irmã? Sua fé, né? Fé simples, né, do Senhor. Muito bem, queridos, vamos orar. E você que está aí vivendo um momento esperando uma resposta do Senhor, creia. Esse Salmo 26 nos ensina isso. Deposita a tua confiança, peça para o Senhor fazer justiça, fazer com que a causa seja julgada. Vamos orar? Senhor, nós não vamos ao Senhor porque não temos outra opção. É porque nós sabemos que o Senhor é a única opção. Nós não estamos desesperados buscando outras coisas. Nós estamos confiantes, depositados na presença do Senhor, descansando na sua presença e dizendo: Senhor, a causa está diante das tuas mãos. Seja qual for o meio que o Senhor vai usar, nós entendemos que é o melhor. Pai, eu me lembro do Luiz, que colocou a sua causa do INSS na justiça. Senhor, é um milagre tudo que o Senhor faz, mas esse é um milagrão, Senhor, no meio de tantos processos, o Senhor fazer com que esse processo seja julgado, isso é um milagre. Nós cremos nisso. O Senhor sabe da necessidade dos teus servos, sabe daquilo que é direito deles de receberem. Então, além de estar, ó Deus, julgando a causa, cuida dos detalhes, para que não lhes falte nada. E eu quero te louvar, Senhor, pela essa bênção que o Senhor nos deu como família, com a questão dos condicionadores de ar. O Senhor sabe que o que nós queríamos é exatamente apenas o nosso dinheiro de volta. Senhor, nós não queríamos nada mais. O Senhor é tão bondoso. Por isso, nessa manhã, nós rendemos louvores. Mas eu reconheço, Senhor, eu quero lavar as minhas mãos no altar da integridade do Senhor. Eu quero, Deus, purificar a minha vida, não só nessa área, em todas as áreas. E que eu possa, Deus, ser achado íntegro do Senhor. Que o Senhor possa sondar o meu coração e ver que ele é limpo. Por isso, Pai, lava-me com o teu sangue, purifica-me com o teu espírito. Me traz, ó Deus, a consciência dos meus pecados, mas também o poder e o amor do Senhor. Nessa hora, Pai, nós clamamos pela vida do Tiago. Nós colocamos esse rapaz diante do teu altar. E que em nome de Jesus, essa cirurgia que está, ó Deus, proposta agora para as 8 horas, seja feita, ó Deus, no poder do teu Espírito, no poder do nome de Jesus. E qualquer, ó Deus, ação contrária seja repreendida em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, qualquer erro médico, nós repreendemos qualquer imperícia, ó Deus, médica, e pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo opere, ó Deus, o Tiago para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos dar glórias ao Senhor enquanto ainda não acontece a cirurgia. Nós queremos bendizer o teu nome enquanto ainda não houve, ó Deus, o ato cirúrgico, porque queremos continuar bendizendo o seu nome durante e depois, porque tu és Deus digno de louvor em todo momento e em toda ocasião. Senhor, fica com os teus servos nessa manhã. Fica com o teu povo nessa manhã. Dá esse dia de bênção, Senhor, cuidando do coração de cada um. Oramos, ó Deus, pelos casamentos, oramos pelo Luiz Fernando e a sua esposa e tantos outros, Senhor. Pedimos que o teu Espírito amoleça o coração de cada um e que haja, ó Deus, quebrantamento, restauração de pessoas. Deus, para que os casais saibam, ó Deus, que precisam do Senhor e que só o Senhor pode trazer amor novamente, cumplicidade, respeito, admiração. Pai, una o teu povo no meio desse momento tão difícil. Traz, ó Deus, conciliação e restauração dos relacionamentos. Pai, nós também colocamos diante do teu altar o nosso país, as nossas autoridades, os nossos líderes, ó Deus, governamentais, desde o presidente até o nosso prefeito. Clamamos pelo dia deles, clamamos, ó Deus, pelas decisões deles, clamamos, ó Deus, pelos nossos deputados federais, estaduais, os nossos vereadores, clamamos pelos nossos senadores, clamamos pelos nossos juízes,
Clamamos pelo Supremo Tribunal Federal, Deus, pelo Superior Tribunal Federal também, Senhor. Deus, o Supremo Judiciário todo, Senhor. Nós clamamos que o Senhor faça justiça no nosso meio, Senhor. Faça justiça e usa, Senhor, os caminhos que o Senhor colocou para que isso aconteça. Pai, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida, não porque estamos desesperados, mas porque estamos confiantes, sabendo que tu tens a resposta, porque tu és a resposta. Abençoe esse dia, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e que seja um dia cheio da graça do Senhor, do cuidado do Senhor, porque Ele é o Senhor, é o juiz que julga a nossa causa. Deus abençoe, um bom dia, viu, queridos? E até hoje à noite aí, com as nossas lives, né, da juventude, com temas muito apropriados. Você que é pai, vale a pena você ouvir, para você se municiar de informações, de ações, de estratégias de como agir, tá bom? Deus abençoe, um bom dia a todos aí. Deus abençoe. E, Rosane, quando tiver notícias aí do Thiago, manda um WhatsApp pra gente poder ficar atualizado nesse assunto, tá bom? Deus abençoe, queridos.